Boa noite, a paz do Senhor para você que está nos assistindo. Nós estamos aqui com mais uma aula do curso Coração do Louvor e da Adoração. Então estamos iniciando o nosso ciclo 2, né? Encerramos o primeiro ciclo, que era toda a mensagem, né, e todo o conhecimento sobre o que é louvor. Então estamos entrando hoje no ciclo 2, como entrar na presença de Deus. O nome do ciclo 2 é entrar na presença de Deus. Então, se nós já temos todas as nossas ferramentas de conhecimento, vamos saber como vamos usá-las e aplicá-las a partir do momento que vamos entrar na presença de Deus. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento e vamos estar orando. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por este momento de aula. Senhor, muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos, por todos os livramentos. Senhor, eu te peço, Pai, visita, Pai, a cada irmão que está na live, Pai, a cada família, Senhor. Eu te peço, Senhor, a quem está assistindo, Pai, abra o coração, abra a mente, Pai, para que eles possam, Pai, ouvir, guardar no coração e consigam aplicar, para que consigam ter um coração que saiba te louvar e que saiba te adorar. No nome do Senhor Jesus, amém. Então, vamos estar iniciando a como entrar na presença de Deus. Então, nós fomos despertados para a beleza e para a glória de Deus em Jesus Cristo. E agora nós queremos naturalmente vir à sua presença e nos achegarmos a Ele. Essa é a introdução sobre o nosso ciclo. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, nós, né, se realmente aceitamos, que tem pessoas que, né, que aceitam, mas não têm esse anseio de vir à presença de Deus, mas quando as pessoas verdadeiramente aceitam ao Senhor e têm essa certeza que é o Salvador das nossas almas, ela deve anseiar a chegar à sua presença, né? Nem por força e nem por violência, mas sim pelo Espírito, pelo poder do Espírito. Então, quando nós falamos em entrar na presença de Deus, nós percebemos que há manifestações variadas da sua presença. Então, irmãos, de um modo geral, Deus, ele é onipresente. Isso significa que a sua presença está em todo lugar. Então, estamos todos em sua presença, o tempo todo. Mas isso não é tudo. Não significa que Deus, ele é onipresente, que a presença dele está em todo lugar, que se resume a isso. Não, vamos ir mais a fundo nessa introdução de entrar na presença de Deus. Então, em segundo lugar, Jesus, ele nos disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ele estará presente. Mateus, capítulo 18, no verso de número 20. Então, se Deus, ele está presente em todos os lugares, mas quando 2 ou 3 estão presentes, ele está presente no meio, qual que é a diferença? A diferença é que há uma manifestação mais intensa da sua presença. Então, terceiro, em 2 Crônicas, capítulo 5, no verso de número 13 a 14, nos dá um relato de uma nuvem de glória enchendo o templo de Salomão, quando os cantores e músicos ergueram seus louvores a Deus. Então, esta manifestação que foi citada em 2 Crônicas, capítulo 5, ela era tão intensa que os sacerdotes não puderam continuar as suas tarefas. Então, uma dinâmica semelhante ocorre hoje. Então, é uma presença de Deus, não sei se você já teve essa experiência, mas é uma presença tão intensa, que às vezes você perde, sabe, o sentido, vem uma presença de Deus tão forte,
E Deus, ele pode interagir da mesma maneira que ele interagiu no passado. Cabe a nós darmos esta legalidade a ele. Então, nós vemos aqui que algumas vezes nós experimentamos manifestações maiores de sua presença na adoração do que em outros momentos. Isso seja no culto, seja no seu lar, mas vamos dar o exemplo do culto. Às vezes você não sente tanto a presença de Deus no início, às vezes na oferta, mas ele vem com uma presença mais intensa no final da palavra. Então Deus, ele interage de formas diferentes. Então a presença dele, nós podemos sentir ela mais em outros momentos mais diferentes também. Então, entrar na presença do Senhor é desejar entrar numa dimensão mais manifesta da sua presença, onde encontramos seu poder e glória. É um caminho que sempre você quer mais. Quanto mais fundo você for, mais você vai receber do poder e da glória do Senhor Jesus. Então, como os sacerdotes do passado, nós queremos ser tomados por Deus, de tal forma que Ele seja tudo o que veremos. Afinal de contas, vê-lo é o objetivo supremo da adoração. É o objetivo máximo que nós podemos alcançar. Então, quanto mais você vai indo mais fundo, às vezes, sabe, tem experiência, às vezes é arrebatado, sabe, de espírito, isso acontece muito. Então, o objetivo final é vê-lo face a face, mas isso nós vamos conseguir só na eternidade. Mas podemos, sabe, ver, não completamente, mas, sabe, sentir uma presença mais intensa, ter visões mais intensas. Então, quanto mais fundo nós formos na adoração, quanto mais fundo nós entrarmos na presença de Deus, mais estaremos mais perto do objetivo supremo da adoração. Então, qual é a maneira adequada de entrarmos na sua presença como congregação? Será que devemos começar com canções rápidas ou devemos entrar em reverência cantando canções mais lentas? Será que existem diretrizes bíblicas? Então, essa foi a introdução de como entrar na presença de Deus. Ela vai dar, será que existem diretrizes bíblicas para conseguirmos entrar na presença de Deus? Então, esta aula ela é dividida em duas partes. Então, a parte A nós vamos ter hoje e a parte B será semana que vem. Mas as duas aulas se completam, tá? Então, a parte A da nossa aula 6 é a nossa aproximação à presença de Deus. Então, vamos aprender essa parte quando nós nos aproximamos à presença de Deus. Então, nos tempos de Davi, os israelitas se aproximavam da presença de Deus, normalmente com canções de celebração e louvor. Nós vemos isso na passagem. Salmos 96, 2 diz assim: cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem sua salvação dia após dia. Em Salmo 100, do verso 2 ao 4, diz assim: sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. No verso 4, entrem por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Em Isaías 30, capítulo 30, no versículo 29, diz assim: vocês cantarão como as noites em que se celebra uma festa santa, terão alegria de coração, como a daquela que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Em Isaías, capítulo 35, no verso 10, diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Então, outras passagens também parecem sugerir que também é adequado entrar na presença do Senhor com adoração. As bases bíblicas de cima a gente vê que é sempre com cântico, sempre com júbilo, né? Então, com base nas outras aulas, você já tem conhecimento que júbilo, né, essas celebrações quer dizer a louvor, né? Algo expressivo, algo barulhento, que foi uma cultura instituída por Davi. Só que vamos ver também que há passagens que sugerem que a forma adequada de entrar na presença do Senhor é com adoração. Então, considere as passagens a seguir. Salmos 96, do 8 ao 9, diz assim: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios, adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras. Em Salmos 5, 7, diz assim: eu, porém,
pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no seu temor. E Eclesiastes, capítulo 5, no verso de 1 ao 2, diz assim: guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em anunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você é aqui na terra, portanto sejam poucas as suas palavras. Então a gente vê que Eclesiastes aí cita um temor tão grande à pessoa de Deus que, sabe, nem fale tantas palavras diante do Senhor. A gente sabe que depois que Jesus veio, depois que a graça veio, isso foi mudado. Mas o temor, ele não pode ser apagado. Então temos duas bases, que entramos com alegria, né, e celebração, e o outro com temor, com adoração, com algo mais íntimo, com algo mais profundo. Então, qual é a maneira adequada? Louvor ou adoração? Será que é uma fórmula bíblica para começarmos os cultos? Será? Qual que é certo? Lento, devagar? Será? Lento, rápido? Será que tem alguma coisa dessa? Não. Não há uma fórmula universal para entrar na presença de Deus. Um culto, ele pode ser iniciado com canções rápidas de louvor ou canções lentas de adoração. E culto. Os dois enfoques são bíblicos. As duas diretrizes, elas têm bases bíblicas, como a gente viu a seguir. Então, se fizéssemos do mesmo jeito todas as vezes, perderíamos o nosso senso de sinceridade e autenticidade. Então, irmãos, não existe, que está certo começar lento, não existe está certo começar devagar. Temos diretrizes bíblicas, só que a gente não pode tornar isso uma coisa monótona, porque o nosso louvor, né, temos que estar sinceros e autênticos dentro da presença do Senhor. E se a gente se prende a uma forma, se a gente se prende somente a um jeito, o Espírito Santo, ele perde a liberdade no nosso meio, né? Então, o Senhor, ele não se agrada com isso. Por quê? Porque o Senhor gosta e deve adorar ao Pai em espírito. João 4, 23, 24 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procuram para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então significa que adoramos da maneira que liga o nosso coração ao dele, mas sinceramente. Então isso quer dizer que os líderes de adoração, eles têm liberdade para discernir para cada culto como o Espírito Santo nos levaria até a sua presença. Não significa que tem que ser uma baderna, que o culto não tem que ter uma organização. O culto, ele tem que ter a sua liturgia, mas isso não impede a liberdade do Espírito Santo. Se é uma pessoa que vai abrir o culto, se a pessoa ela vai cantar, ela vai ser sensível à voz do Espírito Santo naquele momento que foi propício para aquilo. Então isso não impede a liberdade do Espírito Santo. Amém? Então, nós finalizamos a nossa parte A. Então, eu espero que isso tenha te dado uma diretriz, eu te peço que isso tenha te dado uma abertura maior, né, para como nós vamos nos aproximarmos da presença de Deus. Então, você no secreto, sabe, isso tanto na igreja. O que acontece? Você pode entrar na presença de Deus, seja com hinos lentos, seja com hinos agitados. O que importa, o que te dá esse fácil acesso ao coração de Deus, à presença de Deus, é a sua sinceridade. Então, saiba que a sua aproximação a Deus tem a ver com a sua sinceridade do seu coração. Amém? E na próxima aula vamos ver mais a fundo, né? Vamos ver a responsabilidade nossa na adoração individual, vamos ver algo mais a fundo, muitos conceitos que muitas pessoas têm errado em relação à adoração. Nós vamos ver tudo isso na nossa próxima aula. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar no nome do Senhor Jesus para estarmos encerrando. Senhor Deus, eu agradeço, Pai, por esse momento, Pai, essa pequena aula, essa pequena introdução que nós tivemos e entramos no início da aula 6, Senhor Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos leve mais a fundo da Tua presença, com conhecimento e com sabedoria, que o Senhor nos dê
inspirações no momento de louvor e adoração. Pai, eu te peço que esse entendimento, Pai, ajude a cada um que está em casa, Pai, a entrar mais facilmente na Tua presença, com um coração sincero, com um coração que tendo a certeza que não precisa de palavras difíceis, que não precisa de gestos difíceis, mas simplesmente um coração quebrantado, que é como uma chave, que abre a porta para entrarmos na Tua presença, Senhor. Eu te peço, Pai, que isso venha ajudar a cada um, que isso venha capacitar a cada um, que consigam desenvolver um relacionamento mais profundo contigo no secreto, Senhor. E eu te peço, Pai, cubra eles de bênçãos, sabedoria e da Tua presença, que o Senhor inunde o lar de cada um com paz, com felicidade, sem dissensões, sem brigas, Pai, e que o Senhor reine no lar, no trabalho, em cada área de cada um que está assistindo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Semana que vem teremos a continuação dessa aula. Então, uma aula bem curta. Então, não perca e não esqueça. Relembre ela, porque eu tenho certeza que cada vez que você for assistindo essa aula de uma forma diferente, o Espírito Santo de Deus vai te dar interpretações e discernimentos diferentes. Amém? Que Deus te abençoe e até semana que vem.